Irmãos, eu tenho o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa manhã. E eu queria pedir, se você tiver como, abrir aí no seu telefone, se você quiser acompanhar na tela. Eu acho que a razão de você ter no telefone é bom que, à medida que eu for caminhando no texto, você pode olhar, você pode rever aí palavras daquilo que eu estiver falando ou lendo no texto. Mas o texto estará na tela. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 17 a 25. Então, Lucas 5, 17 a 25. Nós vamos ler um texto que é muito conhecido. E a razão pela qual eu escolhi esse texto para nós meditarmos é porque nós vivemos em uma comunidade, como qualquer outra comunidade na face da terra, que muitos de nós precisam de um milagre. Precisamos de uma interferência sobrenatural de Deus na nossa vida. Você diz amém para mim? Ao menos eu preciso. Preciso diariamente, preciso pontualmente em algumas coisas que surgem. Só que eu gostaria que nós pensássemos sobre a fé. Eu gostaria que nós pensássemos sobre o milagre da perspectiva desse texto. Olha o que diz. Certo dia, quando ele ensinava, está falando de Jesus, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia. Então Jesus está na região, para aqueles que já foram lá comigo, onde está o mar da Galileia, toda aquela região ali é chamada da Galileia. Vieram pessoas da Galileia, vieram da Judéia, que está ao sul, e vieram de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus, uma necessidade real que precisava de uma interferência real, de um milagre. Mas não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram em sua maca. Veja que Lucas não diz assim, eles desmancharam o telhado do cara. Não é assim, uma maca, imagina, comprimento de uma maca, 6 pés de comprimento, mais ou menos, para caber um homem porte normal, né? Tem a largura. Então não é assim, chegaram e baixaram, o telhado estava aberto, baixaram, não. Tiraram o que tinha lá. A cobertura daquela casa teve que ser removida, foi um processo. Presta bem atenção, foi um processo. Ficou gente lá embaixo, um tirava, falava, segura aí, bota aí. Porque o dono da casa, vendo aquele telhado abrindo, deve ter ido lá fora e falou, o que está acontecendo, gente? Então não é assim um passe de mágica. Vocês estão conseguindo me entender? Aí, vendo o versículo 20, baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao homem, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Ô Jesus, estou numa maca. Ser perdoado de pecado é importante. Mas não dá para o senhor também dar um up no negócio aí, não? Eu fico imaginando o cara, e os que baixaram ele segurando a corda lá de cima. Não, perdoado não, o cara não anda. O cara está paralítico. Vocês acham que não, mas é gente. O que você pensaria? Você, o que você pensaria se você está diante de um que a fama, que a história mostra que ele fez vários milagres. Aliás, esse texto, Lucas começa dizendo, o poder de Deus estava sobre ele para realizar milagres. Você chega diante da pessoa cego, por exemplo, e a pessoa fala assim, você está perdoado. Você fala, não, tudo jóia, amém pelo perdão. Brigadão. Mas não dá para também abrir os olhos, não? Falaria ou não falaria, gente? Você fala, não, eu ia ficar muito grato. Ia nada. Você ia sair lá dizendo, não deu certo. Não era o que eu queria. Os fariseus e os mestres da lei, aí você pode perguntar então, pastor, por que Jesus fez isso? É porque exatamente esse texto é um dos textos mais pedagógicos para nós com relação ao posicionamento da nossa fé e os milagres que Deus realiza. É porque a gente lê o negócio corrido e passa os olhos só por cima, a gente não percebe o que Deus está realmente querendo comunicar conosco. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema?
Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Algumas perguntinhas para você. Você ainda crê em milagres? Amém. Crê mesmo? Tá. Você já foi recipiente de algum... Não precisa responder não, tá? Só de algum milagre? Só queria que você pensasse. De algum milagre. Você já recebeu algum milagre? Porque eu quero declarar para vocês o que eu penso. Eu creio em milagres. Vocês estão diante de um crédulo. Vocês estão diante de uma pessoa que crê que Deus pode fazer do nada o que Ele quiser. Que Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Deus pode levantar uma pessoa de um leito de morte e dar a ele vida. Eu creio que Deus pode fazer tudo o que nós pedimos ou pensamos por causa do seu grande poder. Eu creio que um casamento, quando alguém já vira para o outro e diz assim: não quero mais, tchau, estou indo embora. Eu creio que pode haver um milagre da restauração. Eu creio que pode haver um milagre de um filho que você ora há anos, que está assim, no mundo mais negro, mais dark, mais longe de Deus, pode voltar para a luz. Eu creio. Eu creio que um lar beligerante, em guerra, agressivo, violento, pode ser restaurado e virar um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de demonstração da generosidade, da graça de Deus que se revela através de cada um. Eu creio em milagres. Mas, também olhando para esse texto e para algumas experiências da Bíblia em outros lugares, eu preciso informar a vocês algumas coisas. Primeiro, é que milagre por si só nem sempre transforma as pessoas. Não transforma. Eu tenho certeza absoluta que você que respondeu assim: eu já recebi um milagre, você deve pensar, e eu não sei quem foi, nem qual é o momento da sua vida que você está experimentando, mas eu conheço pessoas que receberam um milagre que você fala assim: se eu recebesse esse milagre, eu seria o homem mais crente do mundo. A mulher mais quebrantada da história, a mulher mais crente da face da terra. E não acontece necessariamente assim, queridos. Por que eu estou dizendo? Só porque eu já vi, só porque eu já experimentei? Não, a própria Bíblia diz. O Senhor Jesus uma vez disse assim: as pessoas não andam atrás de mim porque eles me querem. Eles andam atrás de mim pelos milagres que eu realizo. É pelo pão que é multiplicado, que sacia a fome. É pelo peixe que é multiplicado. É pelo paralítico que anda. É pelo cego que vê. É pela bênção em si própria. Então eu e você não podemos nos enganar imaginando que se nós estivermos em um ambiente saturado de milagres, que as pessoas desse ambiente serão as pessoas mais crentes da face da terra. Mais quebrantadas, mais devotas, mais entregues, mais espirituais, mais de um caminhar profundo com Deus. Não, o ser humano é assim. Lembram como eu comecei minha mensagem no domingo passado? Não respondo não, porque senão você vai me fazer raiva, porque eu sei que vocês não lembram. Mas eu disse assim, que a gente se reúne geralmente influenciado por duas motivações. A primeira delas é a resolução das nossas carências. E todas as vezes que a gente se reúne para resolver carência, a gente continua se reunindo para resolver carência, porque carência não acaba. Pensa num trem que persegue a gente. Você está carente de amor um dia, você está carente de saúde no outro, você está carente de finanças no outro, você está carente de... enfim. E a outra razão, que para mim um menor número de pessoas se reúne por ela, é a busca de entendimento. Porque entendimento eu não estou falando de knowledge, eu não estou falando de conhecimento acumulado para nada.
apenas intelecto. Não. O que eu estou dizendo de entendimento é uma percepção dada pelo Espírito de Deus para que as Escrituras Sagradas ganhem a nossa mente, o nosso coração, e algo seja descortinado para a gente enxergar para além do que está acontecendo, para além do que vemos. Então, transformado no entendimento, não é jogar uma quantidade maior de informação no colo de vocês e esperar que vocês absorvam isso e isso vai mudá-los, não. Mudança de entendimento é como se tivesse, e essa expressão está tão vulgarizada, então entendam no contexto que eu quero dizer. É como se virasse uma chave assim em você. Por exemplo, você entra no ambiente, está escuro. Aí você liga, você torce uma chave, tem luz. Ou seja, teve percepção. E esta é a razão pela qual quem se reúne somente para que seja abençoado, para que tenha seus problemas resolvidos, continua obscurecido no seu próprio entendimento. Porque Jesus poderia ter dito, uau, que trabalho fantástico esses caras, dos amigos dele. Nossa, esse povo veio não sei de onde, subiu. Gente, imagina o que é subir com um paralítico adulto num telhado. Deixa a sua imaginação andar aí um pouquinho, sabe? Deixa ela devagar, não é reduzir velocidade, né? Devagar no sentido de pensar. Deixa a sua imaginação andar assim. Imagina, chegar com aquele cara. Que criatividade é essa? Jesus poderia ter dito, não precisa nem descer, está perdoado, está curado. Por que Jesus perdoou primeiro? Os mais que pensam mais teologicamente aqui podem dizer, não, mas tinha um contexto com os fariseus que estavam lá, porque a religião, Jesus queria, na verdade, mandar uma mensagem para os religiosos que estavam ali, concordo. Mas Jesus poderia ter dito, olha, levanta, vai embora. Não, ele perdoou pecados. Porque, irmãos, o que transforma a nossa vida não são os milagres que nós recebemos, mas são os encontros que nós temos com Jesus de Nazaré. O que transforma a nossa vida é o fato de que eu e você éramos pessoas perdidas, no sentido mais amplo da palavra, e Ele nos deu o caminho. Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos justificou e Ele nos fez família dEle, louvado seja o nome dEle. O que nos transforma é isso. Não o fato de necessariamente Deus ter feito um grande milagre. A segunda coisa que eu preciso te ensinar nesse texto também é que milagres acontecem todos os dias. Nós é que não prestamos atenção. Eu vou repetir para ver se você está comigo? Está me acompanhando? Milagres acontecem todos os dias. Nós só prestamos atenção nos grandes. Puxa o ar, respira. Você está achando que isso foi você? Não foi você, querido. Foi Deus que usou de misericórdia. Te permitiu puxar esse ar nessa manhã. Abriu os seus olhos. Milagre de Deus. Deus te permitiu estar vivo. Ter gente que a gente ama. Poderíamos aqui hoje estar chorando a perda de alguém muito amado nosso. Não estamos nesse momento. Não que a vida não tenha isso, tem. Mas nesse momento, Deus realizou um milagre. O problema é que nós imaginamos que os milagres são somente aqueles grandes eventos. Por exemplo, versículo 18, vieram alguns homens trazendo um paralítico. É fato, é uma pessoa que fisicamente precisava de uma interferência. Fisicamente. Mas veja, será que naquele ambiente ali todo mundo era paralítico? Todo mundo era cego? Será que ali não tinha uma pessoa que estava apenas querendo ser recebida por alguém? Será que não havia gente ali que andou? Eu imagino que ali tem pessoas que andaram pelo menos 10, 12 quilômetros para chegar nesse lugar, dado as vilas que são citadas. Se vieram de Jerusalém, dependendo do lugar da Galileia que eles estiverem, 19, 20 quilômetros, mínimo. Não tinha carro, não tinha transporte, as pessoas foram a pé, foram montados num animal que era de pessoas mais de posse, e geralmente perto de Jesus ficavam muitas pessoas pobres. O milagre do dia a dia, o milagre de viver, o milagre de ter trabalho, o milagre de ter amigos, o milagre de ter alguém com quem você compartilha mesas,
O milagre de amar, ser amado. O milagre de ter um filho, uma filha, uma pessoa próxima. O milagre de estar aqui. O milagre de ter o trabalho que você tem. O milagre de ter as posses que você tem. Você já parou para pensar nesses milagres? E por que nós não celebramos esses milagres com a mesma intensidade que celebramos o grande? É porque em algum lugar na nossa mente nós valorizamos que milagre é tirar quem está morrendo de uma cama, é fazer quem não consegue andar, é dar vistas a quem está cego. E nós não percebemos que a manifestação de Deus está tão presente entre nós e que nós somos recipientes de tantos milagres todos os dias, que por causa disso nós não damos a Ele o louvor, a honra e a glória que é devida ao seu santo nome, porque nós imaginamos que milagre é só o dia que Ele fizer isso. Agora, sabe o que também me intriga quando eu estudo as Escrituras Sagradas? É porque todo milagre de Jesus tinha um bando de gente. E esse bando, por exemplo, não sei, cadê aquelas pessoas lá? Mas eu acho que quem ali estava apenas prestando atenção nos atos de Jesus para ver se batia com a teologia deles, continuaram com o coração duro. Eu acho que quem estava ali só para buscar o seu milagre e não ganhou, saiu chateado. E eu também acho, e para mim uma das maiores provas que eu tenho disso, é a cura dos leprosos. Eu também acho que várias pessoas que receberam milagres de Jesus voltaram para a sua mesma vida. Ora, a Bíblia diz assim, se um dentre os mortos, imagina gente, quem de nós não já perdeu alguém amado? Se alguém dentre os mortos se levantar e vier a ter conosco, mesmo assim, muitos de nós não se arrependeria. Está lá na parábola do rico e de Lázaro. Então tem algo aqui, antes da gente entrar nos meus dois últimos pontos, que precisa virar na nossa mente. E eu vou repetir essa frase algumas vezes aqui. O que nos transforma não é o fato de nós conhecermos o poder de Deus. O que nos transforma é o fato de conhecermos o amor e a misericórdia de Deus. Porque quem se relaciona com a divindade por causa do seu poder, tem sempre um comparativo de inferioridade e uma dependência da manifestação desse poder. Mas quem se manifesta com Deus porque é amado e recebido, sempre está nos braços do Pai. Sempre está próximo daquele que o ama. Então veja, eu vou traduzir isso em palavras para vocês mais fáceis. Quem se relaciona com a divindade por causa do seu poder e contempla a inferioridade de si mesmo, vai se achar sempre devedor. Por isso que um dos grandes problemas do cristianismo moderno é o alimento de que nós estamos sempre em dívidas com Deus. Eu falando com uma pessoa, um dia eu disse assim aqui na igreja, Deus nunca vai te amar mais do que Ele já te ama. Porque o amor de Deus é perfeito. Você diz amém para mim? Aí a segunda parte foi o problema. Eu disse assim, mas Deus também não vai deixar de te amar pelos seus erros. Aí uma pessoa me cercou ali e falou, pastor, não, pastor. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus ama quem o ama. Eu falei, minha irmã, vamos ser sinceros, eu e você ali, ó. Porque geralmente é as mulheres, não sei por quê. Não sei por quê, quer dizer nada. E minha irmã, Deus só tem compromisso comigo quando eu tenho compromisso com Ele. Minha irmã, eu estou morto. Aliás, eu já morri muitas vezes, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Porque quantas vezes eu já falhei meu compromisso com Deus, minha irmã? Aí eu falei, e a senhora? Olha para mim, olha aqui nos olhos, nós somos amigos. Só nunca falhou? Nunca faltou compromisso da parte da senhora para com Deus? Aí Deus olhou para a senhora e falou, bonitinha, já que você não tem compromisso comigo, ó, virei as costas para você, ó, tchau, fui. Não, minha irmã. E aí tem uma frase que eu ensinei para a nossa igreja aqui, que eu escrevi. Eu vou usar no nome de Deus, mas eu digo sempre na horizontal. Deus nos ama mais quando nós mais precisamos. Porque Deus nos ama mais quando nós menos merecemos. Porque quando nós menos merecemos, é que nós mais precisamos.
Se tem um momento que eu preciso do amor de Deus, é quando eu estou lá embaixo no buraco. Porque se não for o amor, se for o poder, ele vai me fulminar. Concordam comigo? Então para de se relacionar com o seu Deus baseado na expressão da força e do poder. E comece a ter entendimento de quem é esse Deus que, embora todo poderoso, todo capaz, todo forte, abriu mão, é o que nós chamamos na teologia, da imanência de Deus, abriu mão da sua transcendência e veio estar conosco. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele nos ama estando perto. É a expressão do salmista no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Não é assim, porque o Senhor está lá no trono, lá em cima, poderoso, com um raio na mão, com tudo capaz. Não. Terceiro ensinamento para você nessa manhã com relação aos milagres. É que milagre, por definição, é algo que é impossível para mim e para você. É impossível. Por isso que às vezes eu fico assim meio sem entender que tipo de cristianismo as pessoas veem, porque as pessoas ainda oram pelo milagre da vaga do estacionamento. Irmã, vaga do estacionamento? Vou chegar no mall, vai ter uma vaga ao lado da porta de entrada. Já pedi para ir um anjo, ficar lá, é o milagre de Deus. E minha irmã, você tem perna, estaciona lá onde tiver que estacionar e anda, vai lá. É uma banalização de Deus. Não que Deus não possa te dar uma vaga na porta do estacionamento, mas igual você tem eu. E quantos mais aqui querem? Véspera de Natal, uma vaga na porta da entrada do shopping. Sem mais, nós estamos todo mundo competindo diante de Deus, é você que é melhor. Nós estamos todo mundo em guerra um com o outro, tecnicamente. Porque eu quero a vaga, a senhora quer a vaga, ele quer a vaga, o outro lá de trás quer a vaga, queremos a vaga. Não, milagre é o seguinte, fecharam-se as portas, barrou. Sabe o que é milagre? É quando o médico diz assim, você tem X tempo de vida para viver. Isso é milagre. Sabe o que é milagre? É quando alguém vira para o outro e fala assim, eu te odeio, acabou. O que era amor virou ódio. Aí precisamos do milagre. Sabe o que é milagre? É quando um filho some de casa e fala, não piso aqui mais nunca. Isso é milagre. Quando um filho diz, você não é mais meu pai, você não é mais minha mãe. É quando um amigo vira para o outro e diz assim, se eu for para o norte, você vai para o sul. Aí nós precisamos de um milagre, queridos. Nós precisamos de um milagre quando portas verdadeiramente se fecham. Nós precisamos do milagre. Não tem força na mão para isso. Não tem network de amigos para isso. Não tem grana, não tem dinheiro, não tem poder. Tem que ser milagres. Mas você já parou para pensar que Deus escolhe, presta atenção no que eu vou te ensinar, realizar alguns milagres a partir de nós e do que nós temos? Você já parou para pensar nisso? Não. Porque Deus, há milagres que são construídos, por isso que o título dessa mensagem é Onde a Fé Encontra o Milagre. Há milagres que são construídos com a minha e com a sua participação, com o pouco que nós temos. Como? Olha bem, vieram alguns homens, versículo 18, trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço, tiraram o telhado, não está aí no texto de Lucas, mas eu estou colocando, tiraram o telhado, baixaram sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Irmãos, fala a verdade para mim. Quem realizou esse milagre? Fala a verdade. Você vai falar, Jesus, pastor, porque é a cabeça formatada nossa. Não, quem realizou esse milagre foram aqueles homens e Jesus. Sem aqueles homens, é claro, Jesus poderia saber, está vindo aí lá na estrada, um paralítico assim assado, vai chegar aqui, a casa está lotada, ninguém vai entrar. Daqui mesmo vou falar uma palavra, ele está curado. Lógico, ele é Deus. Mas foi isso que ele fez? Não. Jesus está lá, ensinando. Os caras estão lá de fora pensando, os caras estão lá de fora imaginando, os caras estão lá de fora demonstrando amor, os caras estão lá de fora dando de si, os caras estão lá de fora correndo risco, os caras estão lá de fora para passar vergonha, para ver um milagre acontecer. Então, de alguma maneira, e são tantos, tinha um homem de Deus
que ia morrer de fome na beirada de um lugar. Pela primeira vez Deus disse assim, eu vou mandar passarinho aí levar comida para você. Mandou os corvos levarem comida para ele. Mas da segunda vez, olha gente, oh Deus, já que o Senhor vai mandar comida, tem que ser via Uber Eats, corvo, urubus, food delivery. Já que o Senhor vai dar comida para mim, da segunda vez, eu tenho que ir na casa de uma viúva, que tem um menino, uma situação, já manda logo a comida. Irmãos, vejam, a gente pensa assim, nós precisamos trazer um pastor para essa igreja, que seja um cara que levanta a mão, cai uma meia dúzia, nós precisamos trazer a irmã que faz não sei o quê, porque aí vai ter milagres aqui. Mas você já parou para pensar que talvez nós não precisamos disso? Não que esse homem, que essa mulher não tenha o seu lugar, não tenha o seu valor. Mas você já parou para pensar que Deus está esperando que eu e você comecemos a entregar de nós numa relação comunitária, para que Ele então só sacralize, complete, termine o milagre que nós já estamos fazendo? Como, pastor? Você já imaginou que milagres podem acontecer nesse lugar, porque você resolve dar de si, abrir uma porta para alguém, dar um abraço, conversar com alguém, orar por alguém que está aí perto de você, que você não sabe nada da vida, mas você diz, Deus, tem uma pessoa do meu lado aqui, direita e esquerda, e eu agora intercedo pela vida dela. Você já parou para pensar que nós somos construtores de milagres? E olha, deixa eu repetir para os mais loucos não saírem por aí dizendo que o pastor Manuel acha que milagre é feito por mãos humanas. Eu comecei minha mensagem dizendo, eu creio em milagres. E tem coisas que só Deus... Irmãos, eu fui visitar um homem no hospital, não era aqui da nossa igreja. Na época eu tinha um programa de rádio. E alguém da família me ouvia muito, falou, pastor, ele gosta de você, ele está morrendo no hospital. Tem no máximo 3, 4 dias de vida. Você podia ir lá vê-lo? Falei, claro. Ajeitei um momento na minha agenda e fui lá em Boston. Cheguei, estacionei o carro, fui pensando, Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou falar com esse homem? O homem não ouvia mais, não conversava. A mulher dele me preparou, falou, olha, ele está um cheiro horrível no quarto. Ele está desse tamanho, não se assuste. Mas eu já vi muita coisa, eu falei, mais ou menos preparado. Cheguei lá, realmente, o quadro era horrível. Aí eu sentei perto da cama dele assim, a mão dele estava bem, acho que nem tinha essa divisão entre dedos e coisas mais. Aí pus minha mão na mão dele, comecei a conversar com ele e Deus falou uma coisa no meu coração. Ora por ele que ele vai levantar dessa cama. Só eu e ele dentro daquele quarto, mas ninguém. Um quarto de UTI, as enfermeiras ficavam do lado de fora lá. Aí eu orei por ele. E ele minha mão estava assim, ele fez assim na minha mão, levezinho. Ou seja, ele entendeu o que eu falei. Orei com ele, saí dali do quarto. No corredor tinha 2 pessoas da família, me deram um abraço, agradeceram, eu fui embora. Passaram-se uns tempos, recebi uma ligação do número que eu não tinha. Uma voz de mulher, falando assim, pastor, você lembra quando você foi no hospital, tal? Falei, sim. Aí falou assim, a gente queria marcar um café para você. Pensei, o cara devia ser muito ruim, morreu, está celebrando a vida do cara, a partida do homem. Irmãos, o café era para me ver o cara, vivo, restaurado, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Só eu e ele dentro daquele quarto, não teve fanfarra, não teve ninguém vendo, não tinha post no Instagram aqui, eu estou curando o cara, nada acontecendo. Não, vocês estão entendendo? Não tinha. Não teve divulgação, não me deu mais seguidor no Instagram. Aliás, se eu não contasse aqui para vocês, nem a Ana, minha esposa, sabe quem é o cara. Ninguém sabe. Mas será que o fato... Deus poderia ter usado quem Ele quisesse, uma enfermeira. Qualquer. Não que eu não seja, eu também sou qualquer. Mas o fato de eu ter deixado o que eu tinha que fazer, sair daqui, ido lá, estacionado o carro num lugar difícil, subido no hospital, passado por uma triagem para entrar naquela sala, botar máscara, coisa no pé, vestir um roupão, sentar ao lado daquele homem, pôr minha mão nele, orar com ele. Será que Deus não estava dizendo, Manuel, eu estou te chamando para nós dois juntos realizarmos o milagre? É isso. Só que tem gente aqui que precisa de mim e de você para ter um milagre.
Imagina a seguinte cena comigo. Tem uma mulher ferida no corpo, em cima de uma cama, num lugar, numa casa, que nós sabemos. Será que Deus não fala assim, vamos realizar um milagre juntos? Faz uma comida e vai lá, faz uma visita para ela. Chega lá, você dá um abraço nela, ora com ela, dá um beijo, serve a comida, come ou deixa a comida lá, não importa. Vamos juntos realizar um milagre? Será que Deus não está esperando a gente botar alguém dentro do nosso carro para levar num lugar? Será que Deus não está esperando uma criança ali embaixo ser abraçada por nós? Eu vi uma coisa, a maioria de vocês talvez não perceberam. Eu cheguei bem mais cedo para a gente poder ver o culto e a Nicole estava, na hora que ela veio ministrar, ela olhou para mim assim e deu um sorriso. Porque antes, a gente estava conversando e eu pedi ela para orar para os adolescentes, para nós. Será que Deus não está esperando um de nós dar um passo em direção ao outro? Entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Milagre é com Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não posso te convencer. Mas se eu não apareço para pregar, será que o milagre vai acontecer? Você pode dizer, uai pastor, você está dizendo que isso é importante? Não, tira o Manuel, bota aqui, qualquer pessoa. Como crerão? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem fale? Então seja eu, seja você, meu irmão, Deus está esperando por fazedores de milagre. Cuidado! Porque o que o povo está fazendo é uma loucura, imaginando que manipulam Deus a partir de uma plataforma religiosa para extorquir da fé das pessoas algo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na minha e na sua mão, que somos filhos de Deus, Deus nos convida de vez em quando para fazermos uns milagres juntos. Então essa igreja, ela não precisa de um homem ou de uma mulher especialistas em milagre. Mas essa igreja precisa de gente que faz um milagre amando. Essa igreja precisa de gente que faz um milagre amparando. Essa igreja precisa de milagres acontecendo de gente que vai, que abraça. E quem sabe numa dessa, Deus cura algo para além do que nós imaginamos. Porque aqueles homens, eles tinham uma coisa, que aí agora eu vou terminar com isso por causa do meu tempo. Eu queria ainda repartir algumas coisas de vocês, mas o que é que Jesus... Eu não sei se você prestou atenção no texto. Porque aqui entra não só o que eu estava falando, como o que eu quero te ensinar agora. Jesus vê aquilo e Jesus fala assim, nossa, eu vou traduzir as palavras lá para outras. Que amor desses amigos, que dedicação desses amigos, que vontade de fazer o bem desses amigos. Quando esse rapaz chegar aqui, eles vão ver que o esforço deles pagou. O que Jesus diz? Vendo a fé dos seus amigos. Jesus não fala nada do paralítico. Jesus não fala nada da necessidade física. Jesus fala o seguinte, teve uma manifestação de amor, de carinho, de dedicação, tão grande, que isso comoveu o coração de Deus. Comoveu o coração de Deus a ponto de fazer. Vejam, queridos, se tem um mendigo sentado ali do outro lado da rua precisando de comida, nós cremos em milagre. Você falou que crê em milagre, certo? Diz amém para mim. Vamos fazer uma coisa participativa aqui no final. Deus pode fazer aparecer um prato de comida lindo diante daquele homem? Pode, amém? Deus vai fazer? Eu acho que não. Se você pensa contrário de mim, eu vou te explicar. Eu acho que não. Aliás, já que está para o final do culto, agora eu começo a falar as heresias. Porque vai acabar rápido. Eu creio que Deus deixa de realizar muitos milagres por mim e por sua culpa. Porque tem milagre. É como se Deus... Não, só o que eu vou falar. É como se Deus fosse pirracento. Ele fala, você não quer fazer sua parte? Não. Então você vai ver. Você também não vai experimentar isso. Veja uma prova. Senhor, meu irmão morreu. Se o senhor estivesse lá, ele não teria morrido. Não, eu vou. Não, ele já morreu. Está enterrado. Está passando o dia. Não, mas eu vou. Aí Jesus vem. Era só Jesus falar assim, ô Lázaro. Acabou. Não precisa nem falar sai, nada. O sous-vide já resolveu o problema. Lázaro passava por aquela pedra assim, ó. Saía do lado de fora.
Aí Jesus olhou e falou assim, vocês arrastam a pedra lá. Mas o senhor já vai curar o cara, mano, sai a pedra. O senhor já vai trazer o homem para a vida. O que é a pedra no meio do caminho? Então, heresia do Manuel, eu acho que a gente deixa de experimentar muitos milagres, porque nós estamos cruzando os nossos braços. E eu acho que nós seríamos muito mais recipientes de milagres se cada um de nós estivesse dizendo, Deus, eu quero ser um parceiro do Senhor na realização de milagres. Não é só ir orar não, meu irmão, minha irmã. Tem que orar. É agir. É um milagre em ação, onde a fé encontra o milagre. Por último, diante das aparentes impossibilidades da vida, a gente tem que ter atos de fé, gente. Tem gente que dá de cara com a porta fechada, fala, está fechada, desisto. Tem gente que vê uma impossibilidade e fala, desisto. Eu vou contar novamente uma história que eu já contei algumas vezes aqui nessa igreja, mas eu acho que pode mexer muito com você. Havia um bobo da corte, e esse bobo da corte, o papel dele era alegrar o rei. E um dia, não sei se ele não estava inspirado, o que era, ele fez alguma coisa, o rei não riu. O rei falou, para prender o bobo da corte, manda matar ele. Matar que dia? Tal dia. Tinha uns 3, 4 dias para frente. Manda matar. Aí o bobo da corte foi preso, tinha outras pessoas lá que seriam executadas também. E ele ficava num canto assim pensando. O cara falou assim, rapaz, você está nos seus últimos dias de vida. Ele falou, eu estou pensando aqui. Aí um dia ele levantou, chamou o carcereiro e falou, carcereiro, eu preciso falar com o rei, eu preciso dar uma audiência. Nunca, você vai morrer. Não, antes de você negar, vai lá e fala para o rei que eu vou fazer o cavalo dele conversar. Eu nunca contei para vocês, mas eu aprendi com um mago do Oriente, como é que eu faço cavalo conversar. Aí o rei, vaidoso demais, o cara chegou lá e falou assim, olha, o bobo que o senhor mandou matar, disse que pode fazer o seu garanhão falar. O rei falou, traz ele aqui. Chegou lá, o rei falou, o que é isso? Ele falou, eu aprendi, eu nunca contei para o senhor, mas eu tenho aqui uma carta nas mangas. O que é? Eu aprendi a fazer cavalo conversar. Só imagina o senhor, o único monarca no mundo que tem um garanhão falante. Só ainda vai ficar mais famoso ainda. O rei vaidoso demais diz assim, tá bom, mas se não der certo eu te mato. Ele falou, deal, se não der certo o senhor me mata, tá tudo certo. Quanto tempo você precisa? Ele falou assim, 2 anos. 2 anos eu faço esse cavalo conversar. Aí o rei falou, tá bom, você tem 2 anos. Não der 2 anos, você está morto. Certo? Beleza, soltou. Aí os amigos disseram, rapaz, você é besta. Você vai fazer cavalo conversar, rapaz? Você vai morrer do mesmo jeito. Ele falou assim, bestas são vocês. Eu ganhei 2 anos. Nesses 2 anos, sei lá, esse rei morre. Entra um que não lembra do que ele mandou fazer. Vai que um outro rei invade esse reino aqui, domina. Sei lá, talvez até esse bucéfalo conversa. Mas ganhei 2 anos de vida, gente. Diante das impossibilidades da vida, nós temos que ter passos de fé. Eu encontro cristãos que não dão mais passos de fé. Não dão mais. Não dão mais. Eles foram lá. Eles fizeram o que era impossível. Eles arrancaram o telhado. Nós precisamos ser ousados, gente. Nós precisamos ser ousados. Nós precisamos fazer coisa que os outros olham e falam assim, é louco. É louco. Por quê? Porque se nós não crermos nisso, nós não vamos ver milagres. Nós estamos dentro de um prédio que custa milhões de dólares, que na época a nossa igreja tinha 75 pessoas quando esse prédio foi oferecido para nós. Eu vi ali atrás um dos irmãos que estava aqui no dia dessa reunião. Nós não tínhamos, naquela época, 25 anos atrás, esse prédio era 3.600.000 dólares. Eu disse assim para eles, eu vou fazer uma reunião com os caras que querem vender o prédio para nós, porque eles que queriam vender, não foi nós que pedimos. O que você vai fazer, pastor? Eu falei, eu vou pedir que eles têm que dar um dinheiro para nós, para ajudar nós a comprar o prédio deles. Ué, mas... Aí eu reuni com eles nessa salinha aqui, ó, onde hoje é a nossa sala de gravação e de tradução. Sentaram lá 4 representantes. Você já quer que eu pare mesmo, né? Vou parar. 4 representantes deles. O que o senhor está pedindo? Eu falei, escuta, eu tenho 2 coisas para pedir para vocês. Primeiro é um desconto. O prédio tem que baixar o preço. Segundo, depois que vocês derem um desconto, nós precisamos de um dinheiro de vocês para ajudar a gente a comprar o prédio de vocês. Aí um dos caras, igual vocês, um dos caras, ele deu uma risadinha assim. Falei, e se não der, está tudo certo, mas é o que nós precisamos. Saí da sala, falei para os meninos, falei, vamos orar, pedir a Deus. Olha o passo de fé. 2 dias depois me ligaram e falaram assim,
De 3.600 nós vamos baixar para 3. Já tirar 600. E nós vamos dar mais 600 para vocês comprarem o prédio de nós. Aí tá ótimo. Ótimo. E daí? Falei, espera aí um pouquinho. Aí reuni com os meninos e falei, nós precisamos mais coisa. Precisamos mais coisa. 3 não dá ainda. Aí fui atrás deles de novo. Reuni com eles, falei, olha, nós precisamos mais desconto. Mas você quer o prédio? Falei, quero. Só que nós precisamos. Vocês estão querendo vender para nós, nós precisamos. Longa história, que senão eu fico aqui a manhã inteira contando isso para vocês. Nós estamos aqui dentro. Nós celebramos isso aqui, nós não tínhamos dinheiro. Nós éramos 75 pessoas na época. O que eu estou querendo dizer para você, que você precisa ser ousado na sua fé. Isso é fé mesmo ou isso é presença em igreja? Isso é fé mesmo ou isso é religiosidade? Isso é fé mesmo. Mas eu não estou falando fé assim, ó. Eu vou dar um passo de fé, Deus vai me dar $100.000. Para com essa besteira. Você precisa de $100.000, eu preciso de $100.000. Nós precisamos de $100.000. Não é disso que eu estou dizendo. Fé, ousadia, para ver Deus fazer o que de outra forma nós não conseguiríamos. Então eu queria que você pensasse nessa manhã 2 coisas. Esse milagre que você precisa, o que você está fazendo para que ele aconteça? O que você está fazendo para que esse milagre aconteça? Você está fazendo. Porque Deus quer a participação dele, mas às vezes Deus está esperando você se mover. Segundo, o que você está fazendo para que as outras pessoas ao seu redor vejam um milagre? Eu preciso contar mais um, rapidinho. Um dia eu estava aqui, quando eu terminou o culto, uma mulher chegou aqui, me chamou do lado. Falou assim para mim, pastor, eu queria te contar uma coisa. Eu sou mãe solteira, criei minha filha com dificuldade. E minha filha vai para a faculdade o mês que vem. Aí ela começou a chorar. E ela falou assim, sabe por que ela vai? Por sua causa. Porque 20 anos atrás você me deu um curso de finanças de graça aqui do lado. Minha filha está indo para a faculdade, eu só queria vir aqui te dar um abraço. O milagre daquela mãe demorou 20 anos. Mas começou com alguém que deu uma aula gratuita, porque se cobrasse ela não tinha dinheiro para vir. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Não. Gente, tem milagre demais para acontecer por aí. Basta a gente se levantar e falar, Deus, eu quero ser parte desse negócio. Sabe, a gente ter fé e ousadia. Porque outros lá na frente vão contar do milagre. Mas nós vamos saber que foi porque nós arrancamos as telhas que houve esse milagre. Você fica de pé comigo? E em nome de Jesus, nós não vamos poder cantar a canção inteira por causa do tempo, mas em nome de Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos. Olha a música que ele está dedilhando. Quem sou eu? Quem sou eu? Yes. Pra negar o teu poder, o teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder, o teu poder? A Ele que me resgatou, toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, Tu és Deus, Senhor. E nós estamos aqui só para louvar o Teu nome. Porque nós sabemos que quando o Senhor se move, o Senhor não precisa de nós, mas quando o Senhor se move através de nós é muito bacana, Senhor. É muito bom, Deus. O Senhor realiza milagres e olha para nós e diz assim, fomos nós que fizemos. Louvado seja o Teu nome. Senhor, que a New Life, que aqui nessa manhã, as pessoas saiam daqui com o desejo de ser fazedor de milagre. Fazedores de milagres, realizadores de milagres, para a Tua honra, para a Tua glória, para a alegria de quem vai receber, mas realizadores de milagres. E louvado seja o nome do Senhor, que não depende tudo de nós, senão nós nos corromperíamos, mas nós podemos, ó Deus, junto com o Senhor, alegrar pessoas, levar cura, restaurar casamentos, fazer uma criança ir para a faculdade,
abençoar quem está desesperado, Senhor, ajudar a encontrar caminho, dar amor. Oh Deus, recebe, Senhor, nosso coração nessa manhã disposto a dizer: Senhor, sou eu, faz milagres através de mim, faz milagres através de mim. Pai, eu levanto as minhas mãos e eu abençoo a nossa comunidade. E eu peço que o Senhor, a paz do Senhor que excede todo o entendimento, esteja sobre cada um aqui, que o Senhor levante o seu rosto, tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante a sua face e nos permita conhecer o teu rosto, no nome de Jesus de Nazaré. Você diz amém, querido? Olha, então, fazedor de milagre, nós temos gente nos visitando aqui, você vai dar um abraço. Você que está pela primeira vez, nós temos um presente para você e um café especial. Saia por aqui, vai ter alguém aqui te esperando do meu lado direito, uma lembrança. E para todos nós temos um café aqui do lado de cá. Deus te abençoe, bom domingo.